damos início então ao assunto aí de matemática clássico. Vamos lá acompanhar no material aqui. Deixa eu só preparar. Então aí tá, acompanhe na tela. Vamos um pouquinho de definição. O assunto aí é sistema de equações lineares, tá? Vamos ver o conceito de que, primeiramente, do que é uma equação linear. Então, bastante atenção agora. Toda equação, né, na forma A1x1 mais A2x2, né, até a nxn igual a b, é denominada equação linear. Vamos aqui entender o que significa cada uma dessas letrinhas. Aqui perceba que nós temos do lado da variável o A1, o A2, o AN aqui, são os coeficientes aqui, ó, definidos, tá bom? Aí depois, do lado do coeficiente, vem as incógnitas, né? A variável x1, x2 e xn são o que a gente chama de incógnitas. Igual a um valor aqui, ó, b, né? Esse b é o que a gente chama de termo independente, ele está sozinho lá do outro lado do sinal de igual. Tranquilo? É importante saber esses conceitos. Exemplos, olha os dois exemplos que eu citei abaixo. Na letra A nós temos 2x1 menos 7x2 mais x3 igual a 13. É uma equação linear, perfeito, né? É uma equação linear que nós temos aí, ó, 3 incógnitas. Quem são as incógnitas? x1, x2 e x3. Observem o próximo exemplo. X mais y menos z mais 5t igual a menos 8. Também é uma equação linear. Só que essa tem 4 incógnitas. Quem são elas? X, y, menos z e o t aqui, ó. Tá? Na verdade é o z, né? Porque aí tem o menos 1 aqui multiplicando. Então é x, y, z e t. São as 4 variáveis, 4 incógnitas aí desta equação linear. Então, você já sabe a definição de equação linear. Vamos agora, na sequência, algumas observações, tá? Então, bastante paciência nessa primeira parte, é um pouco de teoria, mas é necessário. Primeira observação, quando o termo independente b for igual a zero, então aquele b, vamos voltar um pouquinho aqui, aquele b lá, ó, que é o termo independente, este valor aqui, quando ele for igual a zero, é o que diz a primeira observação. A equação linear denomina-se equação linear homogênea. Então é importante também lembrar desse conceito. Às vezes, o enunciado da questão já fala, dado uma equação linear homogênea, você já sabe que o valor do termo independente é igual a zero. Aqui temos um exemplo, ó, 4x menos 8y igual a zero. Valor igual a zero, então você está diante de uma equação linear com duas variáveis, duas incógnitas, homogênea. Vamos à segunda observação. Uma equação linear não apresenta termos na forma. Então observe que eu coloquei aqui, ó, não apresenta, ela não tem esta cara aqui, ó, da forma x ao quadrado ou o produto de duas letras, duas variáveis, etc. Isto é, cada termo da equação tem uma única incógnita cujo expoente é sempre 1. Então observem que aqui, ó, nesse exemplo, inclusive, da observação anterior, esse é o primeiro termo, né? E o valor aqui, ó, do expoente é 1. O valor é 1. Desta outra variável, do segundo termo, também é 1. Então é o que diz, reforçando aí a segunda observação. Cada termo tem uma única incógnita, né, para ser uma equação linear, né? Muito bem, aí temos exemplos também aqui, ó. As equações 3x ao quadrado mais 5y menos 3 são lineares? Não, né? Porque contrariam o que eu acabei de dizer, porque o termo aqui, ó, esse primeiro termo tem expoente 2, né? E o que diz a segunda observação? Cujo expoente é sempre 1. Então aqui é uma equação, sim, mas não é linear. Aqui esse também, ó, temos o produto de duas variáveis, x vezes y. Né? Apesar do termo aqui, o expoente das duas ser 1, o fato de ter esse produto entre variáveis só tem uma variável. Né? Ó, o que diz o conceito são duas coisas.
tem uma única incógnita, cada termo, cujo expoente é 1. Então aqui, na verdade, apesar de você ter o expoente 1 nas duas, você tem duas incógnitas no mesmo termo. Portanto, elas não são lineares. Equação linear. Terceira observação. A solução de uma equação linear de n incógnitas é a sequência de números reais, ou ênupla, que colocados respectivamente no lugar de x1, x2 e xn tornam verdadeira a igualdade dada. Então, a solução, nós já vamos ver aqui exemplos de como encontrar a solução de uma equação linear, né? É a sequência de números reais. Vem o primeiro, depois vem o segundo valor, né, respectivamente a cada uma das incógnitas. Essa parte de teoria é importante. Uma solução evidente aí da equação linear homogênea porque está igual a zero, é a dupla 0 e 0, tá? É uma solução, né? Pode ser que tenha mais de uma solução, as equações, dependendo da característica delas, né, do sistema. Agora perceba, se eu colocar 0 no lugar do x, eu vou achar y igual a 0. Se eu colocar y igual a 0, eu acho x igual a 0. Então aqui está uma solução, tá bom? Vamos para um exemplo aqui, ó. Dada a equação linear, encontrar uma de suas soluções. Muito bem, vamos só entender. Isso aí é uma equação linear? Sim. Por quê? Porque eu tenho a cada termo uma única variável, uma única incógnita, aonde o expoente de cada uma é 1. Perfeito. Olha o que o exercício pede. Encontrar uma de suas soluções, porque eu tenho várias soluções para este problema. Tá bom? Então, para resolver aqui, você pode adotar, né, a gente vai atribuir valores arbitrariamente para x e y, por exemplo. Observem como eu vou fazer. Eu vou dizer que o x, vou escolher um valor arbitrário para x, qualquer valor para x. X igual a 3, perfeito? E para y, vou botar y igual a 0. E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores na equação ali que dada. Qual é a equação dada? 5x menos y mais z igual a 19. Então, no lugar do x eu vou substituir por 3, no lugar do y eu vou substituir por 0. Como é que vai ficar a solução? Vai ficar 5 vezes 3 menos 0 mais z igual a 19. Então, o que eu fiz aqui? Eu só substituí o valor do x por 3, o valor do y por 0, que eu escolhi arbitrariamente para x e y. Poderia escolher outros valores. Portanto, aqui vai ficar 15, menos 0 não vou nem colocar, mais z igual a 19. Vamos passar esse 15 para o outro lado, ficando então com z igual a 19 menos 15. Logo, z igual a 4. Portanto, a gente fala assim, ó, que uma das soluções, ó, uma das soluções é a tripla ordenada, né? É 3 valores ordenados, aqui, ó, 3, 0 e 4. Ordenado porque o primeiro valor se refere ao valor x, o segundo ao valor y e o terceiro ao valor z. Por isso, tripla ordenada, nesta ordem. Tá? Então está aí uma de suas soluções. Muito bem, dando sequência, vamos a um outro exemplo ali, ó. Dada a equação 3x menos 9y igual a 21. Determinar beta para que a dupla menos 2 e beta seja a solução da equação. Agora veja, eu já dei a solução, o exercício aqui pede, já te dá o valor da solução, e pergunta então, para que esse valor seja a solução, quem é o valor de beta? Tá? Então é como se eu pegasse este primeiro valor, que é uma dupla ordenada,
né? E eu vou considerar, então, vamos colocar aqui já, né? A dupla menos 2 e beta, né? Eu faço a relação com o primeiro valor com o x. Então, portanto, x igual a menos 2, né? E o segundo valor, que é y, porque é x e y aqui na equação, ó, perceba os dois termos na sequência, y igual a beta. E ele quer que você determine o valor de beta, é só substituir então na equação ali. Substituindo os valores, na equação temos assim, ó, vamos repetir a equação então aqui, ó, 3x menos 9y igual a 21. 3, quem é o valor de x lá? Menos 2. Quem é o valor de y? Beta, que é o que nós na verdade queremos encontrar, igual a 21. Aqui fica menos 6, menos 9 beta, igual a 21. Vamos passar esse 6 para o outro lado, ele passa somando. Portanto, ficamos com 9 beta igual a 21 mais 6. Menos 9 beta igual a 27. Vamos passar esse menos 9 para o outro lado, ou multiplica por menos 1, tanto faz. Beta ficamos com 27 dividido por menos 9. Beta igual a menos 3. Está aqui o valor de beta conforme o exercício pede. Tá? Esse é o valor. Muito bem. Então essa primeira parte é só a apresentação de que é uma equação linear, né? E como você pode encontrar uma solução dada aí. Perfeito? Na sequência, vamos ver o conceito agora de sistema de linear. Vimos o que era uma equação. Agora, quando você tem mais de uma equação, temos um sistema. É todo o conjunto de m equações lineares e n incógnitas. Então, m equações aqui se refere à quantidade de equações. E n incógnitas, a quantidade de incógnitas. Aqui temos genericamente a representação de um sistema linear, onde x1, x2 e xn são as incógnitas. Então aqui nós temos aqui a apresentação, isso que a gente já sabe verificar, né? Vamos aqui, ó, x1, x2, x3, xn são as incógnitas, né? Os valores que vêm do lado, então aqui são as incógnitas. Não é novidade porque a gente já sabe verificar isso numa equação linear. Os coeficientes são esses que vêm do lado aqui, ó. O A11, o A12, o A13 e assim por diante. Tá? E os valores que vêm aqui, B1, B2 até Bn, são os termos independentes, né? Aqui, ó, se B1, se os valores de B forem igual a zero, quaisquer, para qualquer termo B1, B2 ou B3 ou até Bn, o sistema é homogêneo, coisa que a gente já falou, né? Se for tudo igual a zero, o sistema é chamado de sistema homogêneo. Agora mais uma definição: se o conjunto ordenado dos números satisfazer a todas as equações do sistema, ele é denominado então solução de um sistema linear. Então essa primeira parte é um pouco teórica, né? Mas a gente não pode se furtar de falar. Então vamos de novo, na sequência aqui, ó, observações. Olhem, agora nós estamos diante de um sistema de equações linear. Então a primeira observação: se o termo independente de todas as equações, observa aqui, do sistema for nulo, isto é, B1, B2 até Bn igual a zero, o sistema linear será dito homogêneo. Novamente aqui, ó, esse conceito se repetindo. Então observe o que a gente observa aqui, ó. A primeira equação igual a zero, a segunda equação igual a zero e a terceira equação também igual a zero. Quando isso ocorre, o sistema é chamado então de homogêneo para todas, né, equações. Uma solução evidente do sistema linear é x igual a y igual a z igual a zero. Então, se eu substituir zero em todas as variáveis,
todas as incógnitas em todas as equações, eu encontro zero como conjunto de solução. Esta solução ela é chamada solução trivial do sistema homogêneo. Então é importante lembrar deste conceito, porque às vezes aparece em alguns enunciados e se você não lembra, fica difícil, né? Então, solução trivial. Se o sistema homogêneo admitir uma outra solução em que as incógnitas não são todas nulas, então a solução é não trivial. Tá? Então você vai perceber que às vezes tem mais de uma solução. Se você tiver uma outra, ela é chamada de não trivial. Tá? Então é só a apresentação. Vamos à segunda observação. Se nós tivermos dois sistemas lineares, eu chamei de S1 e S2, admitem a mesma solução, eles são ditos sistemas equivalentes. Então vejam quantos conceitozinhos curtos, né? Mas todos importantes. Então vamos chamar esse aqui de sistema 1, sistema 2, por exemplo, né? Resolvendo o sistema, nós vamos aprender a resolver depois. O conjunto de solução dele é 12 e 7. Então 12 para o valor de x, 7 para o valor de y. Perceba que o outro sistema que está aqui embaixo, diferente do primeiro, apresentou a mesma solução. Para x igual a 12 e para y a resposta também é 7. A solução é exatamente igual ao sistema 1. Quando isso ocorrer, nós estamos diante dos sistemas equivalentes. Tá? Então a gente pode dizer que S1 e S2 são equivalentes. É o que diz aí, tá bom? Muito bem. Na sequência, vamos resolver essa questão aí. Calcule beta, de modo que menos 1, beta mais 1 e 2 não seja a solução da equação tal, tá? Então perceba que você tem três valores aqui, um deles é uma soma, né? Então você tem o primeiro valor, um segundo valor e um terceiro valor, que respectivamente fazem relação com a primeira incógnita, que é x, da equação que é apresentada, da segunda incógnita, que é y, e da terceira, que é z. Mas a questão é que você encontre o valor de beta, que faz parte aqui, ó, do conjunto de solução da variável y, para que não seja a solução da equação tal. Muito bem. Então o que a gente faz? A gente vai substituir esses valores aqui na equação, mas para que não seja igual a zero, porque se for igual a zero, aí o valor é a solução. Então observem que tem um não aqui, ó, né? Não seja a solução. Então, ao substituir esses valores dentro da equação, não pode dar zero, porque se der zero, aí seria a solução. E a questão que é justamente quem é o valor de beta para que isso não ocorra. Então vamos colocar a equação aqui, ó, 2x mais 4y mais z igual a zero, perfeito? Agora, no lugar do x eu vou trocar isso, só que isso não pode ser igual a zero. Tem que ser diferente de zero. Então, esse não aqui implica em não dar igual a zero, para que não seja a solução. Muito bem, então vamos lá, vamos substituir cada uma das variáveis aqui. 2 vezes menos 1, mais 4 vezes beta mais 1, mais z que vale 2, isso tem que ser diferente de zero. Tá? Então eu substituí cada uma das variáveis aí na equação. Observem que aqui nós aplicamos a distributiva. Então ficamos com menos 2 mais 4 beta mais 4 mais 2 diferente de zero. Tá? Podemos simplificar esse menos 2 aqui com esse 2 e resultamos em 4 beta diferente de menos 4. Já joguei esse 4 para o outro lado. Portanto, beta diferente de menos 4 dividido por 4
Logo, beta tem que ser diferente de menos 1. Tá? Então, o conjunto de solução fica assim definido. Ó. A solução fica beta pertence ao conjunto dos reais, tal que beta tem que ser diferente de menos 1. Qualquer valor diferente de menos 1, né, não será a solução ainda da equação. Perfeito? Está aí a resolução deste exercício. Vamos para o próximo. Olha que interessante agora este sistema. Né? Aqui a gente vai mais não resolver, mas vamos usar as alternativas para ver se você entendeu o conceito. Né? A solução do sistema tal, perceba que nós temos 3 equações, 3 incógnitas. Então nós estamos diante de um sistema linear. Ele não é homogêneo porque não está igual a 0. Tá? Muito bem, mas é um sistema de equações lineares, a mesma quantidade de variáveis é a mesma quantidade de equações. Muito bem. Ainda não vimos como resolve um sistema dessa forma, né? Mas já que deu as respostas como possibilidade de solução do sistema, uma forma bem simples de encontrar a resposta seria substituir esses valores nas equações. Né? Se eu substituir cada um desses valores aqui, ó, lembrando que esta ordem de valores é a mesma ordem que se apresenta o sistema, nós temos x, y, z, x, y, z, x, y, z. Então observe que todos estão na mesma ordem. Então o primeiro valor aqui da primeira coluna, vamos dizer assim, de todas as respostas, seria uma possibilidade da incógnita y, x, a segunda coluna da incógnita y e da terceira da incógnita z, ok? Então, uma forma bem simples seria nós ir substituindo. Né? Se nós substituir cada uma desses valores no lugar do x, no lugar do y, no lugar do z, respectivamente, e der essas respostas, 6, 5 e 13, é a resposta do exercício. Né? Vamos tentar a letra A. Se eu substituir a letra A aqui, já na primeira equação, só para você perceber, vai ficar menos 2, mais 7, mais 1. Né? Aqui fica 5 com mais 1 deu igual a 6, certo? Então, ó, deu certo na primeira. Só que tem que dar certo em todas as equações. Vamos testar na segunda. 4. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a possibilidade de ser a letra A, trocando x, y, z, respectivamente menos 2, 7 e 1, nas equações. Na primeira a gente já viu que deu certo, né? Porque menos 2 mais 7 dá mais 5, mais 1 dá 6. Vamos ver se encaixa na segunda de baixo. 4 vezes menos 2, mais 2 vezes 7, menos 1. Será que vai dar igual a 5? Aqui, ó, vai dar menos 8, aqui dá mais 14, menos 1, né? Ou seja, deu igual a 5, né? Porque menos 8 com mais 14 dá mais 6, com menos 1 dá igual a 5. Aqui fechou, é só apagar meu rascunho aqui. Se encaixar na terceira, a resposta é a letra A. Vamos perceber, vamos verificar. Então fica menos 2, mais 3 vezes 7, mais 2 vezes 1. Será que vai dar 13? Aqui vai dar menos 2, aqui dá mais 21, aqui dá mais 2. Então menos 2 com mais 2 com menos 2, 0 deu igual a 21. Olha só, então deu diferente de 13. Ou seja, não encaixou, né? Deu diferente de 13. Não deu certo na terceira. Aí eu te pergunto, é a resposta? Não, ela tem que satisfazer as 3 equações. Tá? Então, fazendo esse procedimento, você percebe que só tem uma resposta que encaixa nas 3, que eu já vou te dar a resposta. É a alternativa da letra E.
Professor, mas eu ia ter que ir testando, mas veja que eu fiz passo a passo aqui, né? É um sistema bem simples de você testar. Vamos só verificar se dá certo realmente a letra E, que, se eu não me engano, é a resposta do exercício. Vamos ver então. Rapidinho agora, você já entendeu, dá para ir mais rápido. Então fica 1 mais 2 mais 3 igual a 6. Fechou na primeira, só substituir aqui. Na segunda, 4 vezes 1 mais 2 vezes 2 menos 3. 4 vezes 1 é 4, com mais 4 dá 8, menos 3 dá 5, deu certo. Vamos ver na última. 1 mais 3 vezes 2 mais 2 vezes 3. 1 mais 6 dá 7, com mais 6 dá 13. Então veja que realmente a última alternativa encaixou perfeitamente aí como a solução do sistema. Então entenda que a solução tem que satisfazer todas as equações. Essa era a lição deste exercício. Vamos seguir. Vamos ver aqui um conceito bem simples que é expressão matricial de um sistema de equações lineares. Então vamos lá, dentro de suas aplicações, as matrizes, conceito aí já visto, inclusive em aulas anteriores, são utilizadas na resolução de um sistema de equações lineares. Então aí está um sistema genérico, novamente, incógnita, coeficiente, termo independente. Na sequência aqui, ó, né? Coeficiente, incógnita, termo independente. Utilizando as matrizes, podemos representar esse sistema da seguinte forma. Então perceba aqui, ó, aqui está o sistema montado. Então eu vou separar. Então vejam bem, deixa eu até usar cores distintas aqui, para ficar clara a próxima figura. Eu vou marcar em vermelho aqui, ó, os coeficientes. Tá? O A1, o A2, o A13, o A1N. Tá? E na sequência aqui. Então eu estou marcando em vermelho os coeficientes. Vou marcar em azul as incógnitas. X1, X2, X13, Xn. E assim sucessivamente, tá? E vou marcar em verde o termo independente, B1, B2, e assim segue, tá? Não fiz aqui embaixo, assim segue. Então, vermelho, azul e verde. Então, vejam na sequência. A expressão matricial representa, eu posso montar uma matriz só com os coeficientes, ó, que eu fiz em vermelho. Matriz só dos coeficientes. Aí eu pego uma matriz coluna é aquela matriz que é formada por uma única coluna, só das incógnitas. Aqui foi em azul, né, que a gente fez lá. Até usar a cor azul aqui para você entender a relação. E em verde eu fiz uma outra coluna só dos termos independentes. No caso aí B1, B2 e até Bn. Então voltando aqui, ó, coeficiente, incógnita, termo independente. Coeficiente, incógnita, termo independente. Eu posso fazer a representação aí dessa forma. Observe que se efetuarmos a multiplicação das matrizes, se nós multiplicar esta matriz por esta, a primeira aqui vezes a segunda, obteremos o sistema do lado. Então, se a gente multiplicar, a gente volta no sistema aqui apresentado. Se a matriz constituída pelos coeficientes das incógnitas for quadrada, o seu determinante é dito determinante do sistema. Tá? Então, a gente pode ter uma matriz quadrada, né, que é aquela que possui um número de linhas igual ao número de colunas. Então vamos a um exemplo que fica mais claro. Olha só, veja o sistema aí apresentado. O sistema acima pode ser representado por meio das matrizes da seguinte forma. Então é bem simples esse assunto. O que a gente fez? A gente fez justamente o que está aqui, a expressão, a representação desse sistema em matriz. Então observe, eu peguei só os coeficientes aqui, ó, 2, 7 nesse caso aqui, menos 1, olha aqui, ó, 2, 7 e menos 1. Depois,
4 menos 7 e 6. 4 menos 7 e 6. Aqui embaixo, a última. 7, 12, menos 13. 7, 12 menos 13. As incógnitas x, y e z. Está aqui, ó, x, y e z. Cuidado que não é menos z, né? Porque esse menos 1 é o coeficiente. E por fim, uma matriz coluna do termo independente. 0, menos 2 e 9. Está aqui, ó. 0, menos 2 e 9. Então a gente fala que o sistema pode ser representado por meio de matrizes. Da seguinte forma. Tá aí. Tá? Isso é importante. Há questões aí que pede só essa representação, né? Então tá aí, bem simples, né? Muito bem. Tá? Rapidinho, para nós encerrar esta parte, um exemplo bem simples que eu peço, a questão, o exemplo pede que você expresse, então, matricialmente o sistema, né? Então tá aí, ó, 2x mais y igual a 5x menos 3y igual a 7. Então, novamente, vamos montar uma matriz aqui somente dos coeficientes, né? Então, quem são os coeficientes aqui? Ó? 2 e 1. 2 e 1. Aqui embaixo, quem vem do lado do x aqui é 1. E do lado do y é menos 3. Montamos uma matriz coluna aqui das incógnitas, que são duas, x e y. E, por fim, somente uma matriz coluna do termo independente, dos termos independentes, no caso aqui 5 e 7. Bem simples essa primeira parte, né? É só representação. Muito bem, encerramos aqui então a apresentação desse assunto.